fica chocado, os religiosos, por exemplo, de uma determinada linha, que me ouvem falando sobre isso, ficam chocados por total ignorância. Ficam bravos, né? Ficam com É, ódio. Parece que eu estou traindo a fé. é E verdade. eu estou sendo sincero e honesto com o que está dito, escrito e falado. A única coisa é que eu tenho a coragem de traduzir a linguagem bíblica antiga de 4.000 anos atrás para os termos contemporâneos. E eu faço o oposto. Traduzo também os termos e expressões contemporâneas para a semântica da Bíblia. Então, quando a Bíblia fala de anjo, ela está falando de alienígena, Uhum. porque não é ninguém que nasceu na Palestina, ou em Jacarepaguá, ou em lugar nenhum. Eles Sim. É. pré-existem o nosso tempo. Quando você vê a leitura, por exemplo, do livro de Provérbios, nas escrituras do Velho Testamento judeu, você vê que esses seres que lá são chamados de filhos de Deus, que alegremente cantavam enquanto o Senhor criava o cosmos, os cosmos, as dimensões, e eles se regozijavam em gratidão, em alegria, em estupefaciência diante de tudo que era criado. A gente está falando de seres de uma outra ordem, que nos precedem em, não dá nem para dizer, não dá para medir em anos. Ano é um negócio muito curto para medir a existência dessas criaturas que nos precedem, não só na linearidade do espaço-tempo desse cosmos que a gente habita, mas dos mundos paralelos que estão presentes. A Bíblia é um livro cheio de mundos paralelos, completamente cheio. Mas o pessoal lê, e especialmente a liderança religiosa, faz o possível para transformar tudo aquilo num diminutivo tão restritivo que diminui completamente a percepção das pessoas. E aí se vem alguém e diz exatamente a mesma coisa, mas amplia o conceito para as pessoas se dilatarem, se expandirem, como o apóstolo Paulo disse que queria que acontecesse, que a gente se expandisse para compreender a altura, para compreender a profundidade, a largura e o comprimento dessa extensão que excede ao próprio entendimento da compreensão humana, mas que nem por causa do fato de que excede a minha compreensão finita, deixa de ser realidade constatável. Ou seja, Perfeito. tem certas coisas que eu constato, mas só comecei a poder descrevê-las fenomenologicamente, por exemplo, de Newton para cá, ou de Galileu para cá, ou de Copérnico para cá, ou de Einstein para cá, nessa ordem de coisas pós-diluviana. Agora, a gente tem um mundo pré-diluviano infinitamente mais longo do que esse mundo pós-diluviano que a gente habita, que é um mundo relativamente recente. O dilúvio deve ter acontecido há cerca de 6.000 anos atrás. Agora, a presença de seres inteligentes no planeta, de humanoides inteligentes, de seres de capacidades e de presença desses outros seres multidimensionais no planeta, precedem em muito as nossas narrativas, inclusive da Bíblia. E você encontra essas presenças nos chamados mitos dos povos, que cada dia são vistos de maneira menos mítica e mais factual. Por quê? Porque a arqueologia está descobrindo, desenterrando, ou a arqueologia subaquática vai achando a presença dessas civilizações que estão embaixo d'água, embaixo da terra, de grandiosidade extraordinária. As Atlântidas, as múltiplas Atlântidas, não só a descrita por Platão, mas uma quantidade enorme de civilizações
que estiveram presentes no mundo muitos e muitos milênios antes de Noé, antes das narrativas bíblicas, que são relativamente recentes, que tem muito mais a ver com o interesse semítico na narrativa. E a história da humanidade é pré-semítica, milhares e milhares de anos antes de Noé, antes do dilúvio. E o que aconteceu antes disso me interessa cada vez mais, por uma razão simples. Foi Jesus quem me abriu esse interesse, quando ele disse: pois assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio de Noé, assim será também nos dias anteriores à volta do Filho do Homem. Então, quem tem interesse na volta do Filho do Homem, nesse novo aeon, nessa nova humanidade, que precisa chegar para a gente ser salvo de nós mesmos, da nossa catástrofe ecológica, humana, planetária, que está sendo escrita pela nossa idiotice, pela nossa burrice, pelo nosso egoísmo, pela nossa fanfarrice, pelo nosso espírito suicida. A gente precisa ser salvo de nós mesmos, porque entregue a nós próprios, nós vamos de sucessão de loucura em sucessão de loucura. Eu tenho um filho que lida com isso, pós-doutorado nisso para todo lado. Está lá em Dubai, fazendo palestras em grande nível e estilo. Aí vários outros no mesmo tipo e nível e jaez de compreensão de engenharia de meio ambiente como ele. E quando você chama sinceramente e diz: meu filho, senta aqui e fala para o teu pai, para a tua mãe, em onde nós estamos nesse processo? E aí ele diz: bom, eu não posso dizer lá em Dubai isso, mas nós já chegamos e atingimos um ponto de irreversibilidade, que é o que eu pessoalmente, por mera intuição e conhecimento do significado da natureza humana e das posturas da humanidade, porque a história e a loucura da história humana, eu acho que eu conheço razoavelmente bem e acompanho minha vida inteira, desde sempre, com interesse enorme. E aí, quando na Eco 92 eles disseram que a gente tinha mais 200 anos de prazo, e eu falei num evento que houve ao final da Eco 92 na Cinelândia, que reuniu quase 1 milhão de pessoas na cidade do Rio de Janeiro, eu fui um palestrante daquele evento. E eu disse: olha, nós fomos informados que são 200 mil anos. Isso é falácia. Nós não temos nem 100, que são 200 anos de prazo. Nós não temos nem 100 anos de prazo, isso em 92. Talvez nem 50. Aí houve um segundo, 10 anos depois, uma reatualização. Aí eles disseram, passaram de 200 para 80. Aí eu falei: olha, desculpa, nós não temos nem 80. Se nós tivermos 50, eu estou sendo conservador. Agora eles já estão dizendo: nós perdemos a mão. Perdemos a mão, mas ainda dá tempo. Mas o pessoal que está enfronhado, e eu pessoalmente venho dizendo isso minha vida inteira, a gente passou do prazo. E aí vem os experts mais sinceros e dizem, como é o caso do meu filho, dizendo: não, a gente perdeu a possibilidade de reversibilidade. Se o mundo inteiro parasse hoje e nós investíssemos os 2 trilhões e 200 milhões de dólares que foram investidos em armamento nos últimos tempos, em preservação ambiental, ainda assim, nós não iríamos conseguir reverter o processo, porque a natureza não fica curada de um dia para a noite. Não é uma gripezinha. Ela vai precisar de anos e anos e anos para se restaurar nesse processo. Ela se restaura no fim de tudo. Se tem uma programação antiga que tinha no Discovery, chamado de O Mundo Sem os Humanos, sem os humanos, aí mostra que se os humanos fossem retirados da Terra,
daqui a 1.000, 2.000 anos, começaria a haver uma renovação planetária. Agora imagina, 2.000 anos sem humanos no planeta para começar a haver uma renovação da Terra. Com a nossa presença dioturna, devastadora, absolutamente predatória, egótica, onde 1% da população detém 65% da riqueza do planeta, 2.300 indivíduos são proprietários nas suas próprias mãos de 65% do produto interno bruto que deveria ser distribuído pela humanidade, estão nas mãos só de 2.300, em que lugar isso pode dar certo? Na tua casa não dá certo, na minha casa não dá certo, empresa nenhuma que haja com essas categorias funciona, nenhum país com essas mesmas desproporções funciona, e a gente quer que o planeta funcione. É por isso que tem esses clubes de milionários que não têm nenhum pudor quanto a dizer que o ideal mesmo é que houvesse algum tipo de destruição que eliminasse pelo menos 6 a 7 bilhões de pessoas do planeta, porque o nosso planeta não consegue alimentar no padrão médio de vida americana mais do que 1 bilhão de pessoas. Ou seja, a gente precisaria de 7 outras terras agregadas à nossa para poder produzir a riqueza necessária para termos o padrão médio de vida de consumo dos norte-americanos. E nós não temos isso. E Elon Musk quer levar pessoas para Marte. Uma coisa muito doida, parece bonita cientificamente falando, mas para viver dentro de bolhas, num processo atmosférico antagônico a nós, numa gravidade diferente da nossa, aonde a gente tem que viver como os hititas viveram embaixo da terra, ou como hoje se descobre embaixo do chão da Capadócia e da Turquia, cidades com 50.000 anos, 30.000 anos, que eram capazes de conter até 50.000 habitantes existindo embaixo da terra. Quando? Na última era do gelo, onde eles cavaram essas cidades para sobreviverem à era do gelo. Agora o cara quer levar para Marte, porque, de uma certa forma, desistiram do planeta. Os homens mais ricos do mundo estão desistindo do planeta Terra. Porque a única chance para a gente continuar aqui é vamos fazer uma guerra e a gente se cobre, se veste de uma bolha antinuclear, elimina 7 bilhões de seres humanos e depois de muito tempo a gente sai e repovoa a Terra com nós mesmos, com esse grupo elitista. Vê se isso tem alguma lógica possível e de factualidade e de razoabilidade realizável. É claro que não. Então, a gente vive num tempo horroroso, falando exclusivamente de meio ambiente. Então, o planeta não tem solução para si mesmo enquanto ele projeta esse estilo de vida que é proposto, propugnado, defendido, desejado, e ninguém faz as contas para ver que a gente precisava habitar Saturno. Saturno tinha que ser tão aprazível e tinha que ser tão hospitaleiro, tinha que ser tão harmônico, tinha que ser tão edêmico, tinha que ser tão paradisíaco como esse planeta que a gente tem porque ele é maravilhoso, ele é extraordinário, ele é todo equilibrado, é todo lindo, mas Saturno não é. Júpiter é gasoso. Marte mata a gente de calor. A gente não tem no nosso sistema solar nenhuma outra coisa. E os planetas, que eles dizem que são semelhantes à Terra, nisso, naquilo e naquilo outro, não tem também nenhum tipo de harmonia que se compare até agora com o que a gente tem aqui de graça. E a gente está destruindo essa dádiva maravilhosa que nos foi dada. E aí, meu amigo, ou a gente tem uma intervenção alienígena, uma intervenção dos céus,
como Jesus disse, a volta do Filho do Homem, chegando aqui para fazer novo céu e nova terra onde habite justiça, ou o Apocalipse somos nós. Não precisa que nenhum meteoro caia aqui na terra para destruir tudo. Não é preciso que os céus se revoltem e haja chuva de material estelar que arrebente com toda a nossa estrutura planetária. Nós damos conta de nos autoliquidarmos em poucas décadas a continuar tudo assim. Porque a grande maioria gosta do discurso, de sair bem na foto, nas COPs, como disse a Greta Thunberg, quando disse que não iria mais para nenhuma COP. Ela disse, eu não vou mais, o que eu vou fazer lá? Só para assistir blá, 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 blá? Eu não vou mais, porque é só blá, 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 blá. A tecnologia, quanto mais avança, ao invés de avançar simplesmente para curar nossas doenças, curar as nossas patologias, debelar as nossas pandemias, facilitar a nossa comunicabilidade, fazer aquilo que no passado seria considerado magia e que hoje tem um apelido de tecnologia, mas que é absolutamente mágico para o homem antigo. A gente é que hoje abriu os intestinos do átomo, da matéria subatômica, e dá nomes e explica o processo do ponto de vista da mecânica quântica. Mas os antigos que não tinham isso chamariam o mesmo fenômeno trazido por anjos, ou por arcanjos, ou por querubins, ou por serafins, ou por vigilantes, ou por qualquer apelido bíblico a eles dados, ou em outros povos, como os Hopis, que americanos que diziam os filhos das estrelas, os povos dos céus, os filhos dos deuses, como também é uma linguagem bíblica, os Benai Elohim, são os filhos de Deus, descendo. A mesma história, trazendo aqueles mesmos elementos que você encontra na Bíblia, como no livro de Ezequiel, você vê aquele aparato que é um disco voador rodando roda dentro de roda, para lá e para cá, que está em Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 10, e de onde vem aquelas criaturas extraordinariamente indizíveis, tão chocantes que os intérpretes bíblicos de Agostinho para cá, porque antes de Agostinho eles levavam a sério a literalidade do texto. Foi Agostinho que não suportou já no século VI a literalidade do texto, e aí começou a criar simbolização que foi exacerbada por Tomás de Aquino, e de lá para cá virou só uma simbolização. Mas, de fato, para Ezequiel não foi uma simbolização. Ele caiu duro, ele quase morre de susto. É o que está escrito lá na profecia dele. Ele caiu como se estivesse morto vendo aquilo. Porque ninguém aguenta um encontro com uma dimensão daquela sem ficar completamente chocado. Então, a Escritura está cheia disso. Agora, nós, entregues a nós mesmos, vamos destruir essa maravilha edêmica que continua a ser esse planeta lindo que nos foi dado para ser habitado com todo carinho, amor e harmonia. Mas a nossa perversidade, o nosso egoísmo, o nosso narcisismo, o nosso diabolismo pessoal vai fazendo disso algo completamente impossível de acontecer pelas nossas posturas, de modo que nós somos o nosso próprio fim, nós somos o nosso próprio apocalipse, e essa salvação ou vem dos céus, porque dificilmente ela vai eclodir da terra, enquanto a natureza humana for como a natureza humana tem demonstrado ser, de milênios após milênios, repetindo as mesmas coisas e piorando as coisas. E em relação ao nosso tema de ufologia e Bíblia, que é aquilo para o que você me chamou para conversar, eu estou completamente à sua disposição, porque eu terei um prazer enorme de... Alienígena, ou a vinda de um salvador, ou uma mudança consciencial da humanidade. Você acha que a gente vive para ver isso? Eu, particularmente, não creio na mudança da consciência humana por conta própria.